Existem milhares de línguas no mundo, né? E cada uma delas guarda a história única de um povo. O problema é que algumas dessas histórias, bem, elas estão se silenciando. Hoje, a gente vai conhecer uma delas e a sua jornada incrível pela sobrevivência. Gerais. Se esse nome não soa familiar, tá tudo bem. É exatamente por isso que essa história é tão importante de ser contada. Vamos descobrir juntos o que é o Gerais, de onde ele veio e a luta que ele enfrenta para não desaparecer. Então, para começar, vamos localizar essa voz no mapa. Entender onde o Gerais nasceu é o primeiro passo para a gente compreender a história toda. Olha só, o Gerriais é uma variante da língua normanda. Ela é falada na ilha de Jersey, sabe? Às vezes chamam de francês de Jersey, mas na verdade ele tem uma identidade toda própria que nasceu nesse lugarzinho que fica ali espremido entre a França e a Inglaterra. E é interessante pensar que nenhuma língua existe sozinha, isolada. É como se fossem pessoas, elas também têm famílias. Então vamos dar uma olhada na árvore genealógica dos gerriais para ver onde as suas raízes se conectam. E aqui a gente vê que os gerriais pertencem a uma família bem fascinante. A língua-mãe dele é o normando, e ele tem uma irmã muito próxima, o guernesiais, que é falado na ilha vizinha de Guernsey. E não para por aí, ele também tem parentesco com outras línguas do norte da França. Mas a história não para por aí, não. O mais surpreendente, talvez, é que o Gérias não é só um descendente. Ele também tem um descendente próprio. Parece confuso, né? Mas é incrível. E essa tabela aqui ilustra perfeitamente como isso aconteceu. Pensa só, lá no século XVI, colonos da ilha de Jersey, que falavam gerriais, foram morar e colonizar a pequena ilha de Sark. A língua que eles levaram junto com o tempo evoluiu para o que hoje a gente conhece como Sarkiais. É fascinante pensar numa língua que já está em perigo, tendo seu próprio filho linguístico. Pois é, mas nem tudo são flores. Essa história riquíssima enfrenta um desafio enorme. Vamos entender agora como a ascensão do inglês, principalmente no último século, mudou completamente o cenário para os gerriais. A realidade é dura. O uso dos gerriais vem diminuindo sem parar. A grande maioria dos falantes nativos já passou dos 60 anos e a cada ano que passa, esse número diminui, levando a língua cada vez mais perto de se calar para sempre. Esse slide aqui mostra bem a raiz do problema. De um lado, a gente tem o inglês e o francês como as línguas oficiais da administração, do comércio, da educação, e do outro, os gerriais, que apesar de ser reconhecido, quase não tem uso oficial. É uma batalha bem desigual pela sobrevivência, vamos combinar. Mas essa história não termina com um declínio. Existe uma luta acontecendo, e a grande pergunta que fica é: será que existe um futuro de esperança para os gerriais? Apesar de toda a pressão, de todo o domínio do inglês no dia a dia, a língua resiste. Essa é a mensagem principal, o coração dos esforços de revitalização que estão acontecendo por lá. Então, hoje, a situação é essa. O gerriais é reconhecido oficialmente, mas isso não se reflete muito no uso prático, na administração. O ponto-chave mesmo é o último. Existem esforços muito ativos para manter a língua viva, com aulas em escolas, programas de rádio, publicações, tudo para garantir que essa voz não se apague. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final. Uma que vai muito além de uma pequena ilha no Canal da Mancha. O que é que se perde de verdade quando uma língua como os gerriais morre? Não são só palavras, né? É uma cultura inteira, uma história, um jeito único de enxergar o mundo que desaparece junto.